Oi, eu vou dar continuidade agora à série de vídeos que fala sobre matrizes dinâmicas. É uma nova ferramenta que a Microsoft está aos poucos disponibilizando, inicialmente para o Office 365, participantes do programa Insiders. Em breve, espera-se no começo de 2020, que esteja disponível a todos os assinantes do pacote Office 365. Se você não é participante do programa Insiders e quiser apenas acompanhar o vídeo, fique à vontade. Se você é participante e quiser trabalhar junto comigo, você pode clicar no link disponível aqui na descrição desse vídeo para baixar o arquivo que eu estou usando no momento. Dentro do arquivo, planilha 3, ela tem aqui uma relação de materiais, uma lista de compras. Aqui existe o item que está sendo comprado, a quantidade, o valor unitário. O objetivo é calcular o total dessa compra. Como que você já conhece até agora, provavelmente você vai calcular na coluna F os totais parciais, que seria o total para cada produto. Então vamos fazer dessa forma aqui. A primeira fórmula é igual à quantidade desse primeiro item multiplicada pelo valor unitário. Ok? Então agora é só copiar para baixo, daqui a lista de compras. Perfeito, sem problema nenhum. Nesse caso, você visualiza os detalhes de cada item, mas numa coluna separada. Caso você não precise desses totais parciais, tem outro jeito de fazer, aqui na última célula da coluna E, usando uma velha função que se chama somar produto. A função somar produto ela serve para multiplicar elementos de matrizes e fazendo a soma no final. Se você quiser, eu tenho aqui no canal alguns vídeos que falam sobre essa função somar produto. Aí você pode aprender lá. Essa função já é antiguinha no Excel. Na coluna E, igual somar produto. Ela faz multiplicação de matrizes. Qual é a matriz 1? As quantidades. Ponto e vírgula. Matriz 2 são os valores unitários. Só isso. Está aqui o mesmo resultado. Sendo que o primeiro você teve que fazer muitas fórmulas intermediárias para chegar na soma. E nessa segunda maneira você fez apenas uma fórmula, totalizando de uma vez aqui. Bom, eu vou apagar aqui os totais da coluna F e fazer na forma matricial, porém antiga. Quando você entra uma célula, entra uma fórmula dentro de uma célula, é só apertar Enter. Se você tem um intervalo selecionado, o que você digitar? Você tem que apertar Ctrl Shift Enter. Isso faz com que a fórmula seja encaixada em todas as células do intervalo. Ela vai atuar como uma fórmula, afetando todas. Então o que vai ser feito aqui? Primeiro, selecionar todo esse intervalo. Segundo, dizer que o total vai ser a quantidade, no caso aqui é a matriz das quantidades, multiplicada pela matriz dos valores unitários. Com a versão de Excel que provavelmente você tem, ele não aceita isso aqui. Para isso aqui entrar como matriz, dentro desse intervalo todo selecionado, é necessário apertar Ctrl Shift Enter. Pronto. Ele entrou, está aqui, funcionou a fórmula. E veja que curioso aqui. A fórmula, ela aparece, você pode observar na barra de fórmula também, entre chaves. Isso indica uma fórmula matricial. Qualquer fórmula representada dessa maneira é uma fórmula matricial. Significa que se você chegar numa célula qualquer e tentar apagar, ele não deixa. Ele diz que não é possível alterar parte de uma matriz. Só é possível apagar se você vier e selecionar toda a matriz e apertar Del. Aí, sem problema. Mas agora, como é que é na maneira nova, usando fórmulas matriciais? É simplesmente, não precisa selecionar a matriz de totais, tá? Basta a primeira célula. É simplesmente a primeira matriz, que é das quantidades, multiplicada pela matriz dos valores unitários. Só isso. Enter. Está aqui o resultado. Isso aqui só foi possível por causa dessa nova maneira de trabalhar com matrizes no Excel. Dá para você ver na primeira fórmula que é multiplicar as duas matrizes. Então o que ele faz? Multiplica elemento a elemento,
e traz o resultado aqui. E aqui embaixo tinha uma soma simples, normal, ele conseguiu fazer. Quando você tem uma matriz dinâmica, você só pode alterar a fórmula na célula original. Nesse caso aqui é a primeira célula. Qualquer alteração numa célula abaixo, ele não vai deixar. Se você simplesmente apagar, nada acontece. Agora, se digitar um número qualquer, esse número atrapalha aquele intervalo e ele dá aquele erro despejar, que é um erro que acontece quando ele não consegue automaticamente preencher ou espalhar os elementos da matriz. Mas é só apagar o valor e a matriz retorna. Bom, fazer um resuminho aqui sobre os benefícios de usar funções matriciais e matrizes dinâmicas no Excel. Bom, primeiro, consistência. Você tem a mesma fórmula em todo o intervalo, assim como era nas matrizes antigas, usando o Ctrl Shift Enter. Só que é mais fácil, você só digita na primeira e aperta Enter. Outro item, segurança. Se por acaso você tentar digitar alguma coisa no meio do intervalo, ele não deixa. Ou ele dá aquele erro despejar, ou se você apagar, nada vai acontecer. Outra coisa, tamanho. Isso é um item importante. Quando você tem um banco de dados com 10.000 linhas, escreve uma fórmula e copia para preencher essas 10.000 linhas, o arquivo fica grande, fica pesado, leva um tempo para calcular. Usando a fórmula matricial, você digita apenas uma, que vale para o intervalo inteiro. Então o arquivo fica mais leve. Essa é uma das grandes vantagens. Outra, expansão. Quando você vai na tabela original e digita itens novos, o intervalo que é de matrizes dinâmicas vai se expandir da mesma maneira. Tudo que deriva da matriz dinâmica expande da mesma forma, inclusive gráficos. Eficiência. Uma função matricial é um modo eficiente de escrever fórmulas porque você não precisa colocar muitos termos ou fazer cálculos em colunas intermediárias. Veja aqui, se você vai fazer uma soma usando o nosso exemplo anterior aqui, dentro da mesma fórmula, você tem que fazer uma soma usando vários argumentos, vários números. Cada número é a multiplicação das duas células na linha equivalente. Então esta soma pode ser resumida numa única soma assim, mostrando apenas a multiplicação dos intervalos. Bom, mas nem tudo são flores, existem algumas limitações. Primeiro, não pode ultrapassar os limites da planilha. Bom, isso é claro. Se você coloca uma matriz dinâmica e você já tem um banco de dados de 1 milhão e poucas linhas, de atingir o máximo da planilha, e aí você tenta colocar linhas extras, primeiro, a planilha não vai aguentar. E se tiver uma matriz dinâmica que dependa disso e precise ultrapassar os limites da planilha, também não vai acontecer. Vai causar um erro. Você não pode usar as matrizes dinâmicas dentro de tabelas. Você pode usar matrizes dinâmicas fora de tabelas, buscando dados da tabela, mas dentro das tabelas não, porque tabela já é uma matriz dinâmica por si só, a construção dela. Também depende da memória disponível. Se você tem um computador com pouca memória RAM ou um computador mais antigo e precisa colocar um volume muito grande de dados, pode ser que a memória não suporte. Mas isso também é comum acontecer em operações de importação de dados ou tabelas dinâmicas que pegam bases de dados gigantescas. Pode ser que você tenha uma limitação no seu computador. E não pode usar em célula mesclada. Aliás, evite usar célula mesclada, principalmente em banco de dados. Bom, aqui você conheceu as vantagens e as limitações no uso de matrizes dinâmicas. Fique sintonizado porque vem mais coisa legal pela frente aí, tá bom? Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, dá o seu joinha e espalhe esse vídeo. Vejo você no próximo. Tchau.